A concorrência perfeita, como apresentamos brevemente no vídeo anterior, né, é uma situação em que a concorrência está no seu ápice, no seu auge, né? E o adjetivo perfeita significa que ela não existe na prática. Nós não temos mercados que funcionem seguindo todas as condições necessárias para ser uma concorrência perfeita. Que condições são essas? Desculpa, atomicidade dos agentes, né? Parece meio estranho, mas vamos refletir o que é isso, né? Átomo, também do grego, né? Negação, tomo, divisão, parcela, é uma parcela não divisível da matéria. Achávamos que o átomo era a menor partícula possível, depois descobrimos que não. Mas a ideia do átomo é que é muito pequeno. Então, atomicidade significa ser muito pequeno. Então, de forma mais simples, empresas e consumidores são todos muito pequenos, né? De forma que eles não conseguem influenciar o preço a seu favor. Eles são tomadores de preço. O preço que houver no mercado é o que eles vão tomar, que eles vão usar, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou citar um mercado que não é concorrência perfeita, mas para mostrar o que é ser tomador de mercado. Eu encontro aqui na minha propriedade, né, uma boa reserva de minério de ferro. E aí eu começo a explorar esse minério de ferro. Na minha propriedade tem uma boa reserva, mas é um sítio, uma fazenda, né? Começo a explorar o minério de ferro e vou vender esse minério de ferro, que tem uma cotação no mercado internacional. Então vamos supor, está $110 a tonelada. Se eu extrair 100 toneladas, ou 500 toneladas, ou 1000 toneladas, não vai afetar em nada o preço desse mercado internacional. Eu sou muito pequeno, eu vou vendê-los a $110 a tonelada, independente da quantidade. Nessa quantidade eu posso produzir, nesse preço, desculpem, eu posso produzir a quantidade que eu quiser, que eu puder ali. Eu sou muito pequeno, volto a afirmar. Não vai alterar e eu tenho que vender por 110, né? Eu não vou querer vender mais barato e não vou conseguir vender mais alto. Eu sou, né, tomador de preço, ou price taker. Eu não sou price maker, ou fazedor de preço. Isso é empresa grande. Concorrência perfeita, empresa pequena, tomadora de preço. Tá certo? Uma outra característica, o produto ele é totalmente homogêneo, não faz diferença eu comprar de um ou comprar de outro. Não tem, nem na embalagem pode ter diferença. Porque se tem uma embalagem mais bonita, que leve as pessoas a querer mais aquele produto, aquele que fez a embalagem mais bonita pode de repente conseguir colocar um preço um pouco maior, vai ter um lucro extraordinário, segundo a definição do vídeo anterior. Então existe uma diferenciação de produto, mas na concorrência perfeita não tem. Eu volto a dar o exemplo anterior, ainda que não seja um mercado concorrencial, mas o exemplo daquele sitiante que tem uma boa reserva de minério de ferro no seu sítio, começa a vender. O minério de ferro dele, né, vamos supor que ele tem lá o percentual de carbono de 62%, que é meio que um padrão de qualidade boa para minério de ferro. É idêntico ao minério de ferro com 62% que a Vale extrai lá em Carajás, no Pará, ou que a CSN extrai em Congonhas, na mina Casa de Pedra. Não faz diferença. O produto é totalmente homogêneo, né? Então, vimos atomicidade dos agentes, homogeneidade do produto. Uma outra questão importante é não existir barreiras à entrada. Então, se eu passo a ter, né, vamos pensar a concorrência perfeita, muitos agentes, né, passamos a ter ali um lucro extraordinário, por algum motivo, uma demanda maior, uma diferenciação de produto. A diferenciação de produto nem é um bom exemplo, porque fere a condição anterior. Mas vamos pensar então na demanda maior. O produto subiu de preço, ao subir de preço, eu tenho um lucro maior, acima do lucro normal, passa a ter um lucro extraordinário. Como não há barreiras à entrada, qualquer um pode entrar nesse mercado, na medida em que há o lucro extraordinário, isso vai atrair novos ofertantes, o aumento da oferta daí derivado vai reduzir o preço,
reduzindo o preço eu acabo com o lucro extraordinário. Tá? Então é importante essa terceira característica de não haver barreiras à entrada. Uma outra questão, os agentes econômicos são racionais, consumidores e produtores e ofertantes. Essa coisa da racionalidade, a gente parte do pressuposto que somos, no geral, nós somos racionais, estudamos que somos animais racionais, mas quando a gente estuda a fundo, a gente vai ver que a gente tem vários comportamentos que não são racionais. Eu vou citar apenas um. Se vocês tiverem mais interesse, né, tem um livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um psicólogo, né, do Kahneman e do Tversky, dois psicólogos israelenses que ganharam o Nobel de Economia ao aplicar a psicologia na economia para mostrar o quão limitada é a nossa racionalidade. Né? Então, dois sistemas de pensamento, que ele chama de rápido e devagar e tudo mais. Então, esse livro é um livro clássico para mostrar isso. Mas eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Suponha que eu moro em Três Rios e vá comprar um carro de R$100 mil. E no município vizinho, vende-se esse carro por R$100.400. Eu tenho uma concessionária do lado do meu prédio, por 100 mil, no município vizinho, 100.400. A tendência é eu desprezar, algumas pessoas não, mas no geral eu vou desprezar essa diferença de R$400. Porque no valor que eu estou comprando, representa muito pouco. Eu prefiro a comodidade de ir aqui do lado, descer a pé, né? Precisar de fazer uma revisão está aqui do meu lado, já conheço as pessoas, né? Me agradei, me simpatizei ali. Eu prefiro pagar R$100.400 do que pagar 100 mil, né? A 6 quilômetros, a 5 quilômetros da minha casa. Mas, se eu for comprar uma bicicleta, essa bicicleta, ela é de R$400. Vamos supor, vi numa propaganda lá de Petrópolis, uns 60 quilômetros mais ou menos de distância, né? R$400. Eu falava, vou comprar aqui em 3 Rios mesmo. Eu vou ver, tá R$800. Está o dobro do preço. Qual é a tendência? Eu não falo de comportamentos particulares, comportamento médio. O cidadão tende a pegar um carro, né, a fazer alguma coisa e comprar essa bicicleta em Petrópolis, porque está metade do preço. Né? Petrópolis, R$400, Três Rios, 800. Mas veja bem, para comprar uma bicicleta, eu me desloco 60 quilômetros para economizar R$400. Mas para comprar um carro, eu não me desloco 6 quilômetros para economizar R$400. Na prática, R$400 são R$400. É o mesmo valor. Né? Mas a minha mente faz comparar esses R$400 com o valor da compra. Num caso, um é 100 mil, o outro é R$400. Né? Num caso, um representa 0,4%, no outro representa 100% de aumento. E aí a minha mente faz com que eu queira economizar o dinheiro na bicicleta, mas não queira economizar o mesmo dinheiro no carro. E isso diz alguma coisa sobre a racionalidade. Nós não somos totalmente racionais, nós temos vários comportamentos que ferem uma lógica racional. Tá? Mas a concorrência perfeita, ela pressupõe que haja essa racionalidade dos agentes. Uma outra característica é a transparência. O que é a transparência? Todos conhecem os preços de todos. Os consumidores conhecem o preço de um produtor ou de outro. Os produtores conhecem os preços dos seus concorrentes, né? Para não haver distorção, porque se você não sabe qual é o preço e você chega no local, o local está vendendo bem acima do preço que seria usual, ou seja, é uma empresa que está tentando ter um lucro extraordinário, se você não sabe que o outro vende mais barato, você vai adquirir aquele ali. Né? E tem outros elementos, o pessoal chama assim, custo de sola de sapato. Você não tem custo de sola de sapato, que é o seguinte, você se deslocar muito para ter que pegar um produto mais barato, é tudo próximo, assim, tem uma série de características que inviabilizam essa estrutura, né, de existir. Porém, enquanto um raciocínio, né,
ela é muito importante, porque haverá estruturas que se aproximam dessa situação. E se você quiser um mercado mais concorrencial, você tem essas referências que eu acabei de citar para tentar fazer com que esse mercado fique mais concorrencial, né? Essa é a ideia. Uma outra questão, né? Não faz sentido algum ter publicidade nesse setor, que também alguns livros vão chamar de concorrência extrapreço. Pensemos o sitiante que tem a reserva de minério. Se ele fizer propaganda do seu minério ou não altera o fato de que o minério está a $110 a tonelada, que ele venderá a $110 a tonelada e que a quantidade que ele vai vender depende de quanto ele consegue produzir naquele sítiozinho dele lá. Se é 100 ou 1.000 toneladas, ele vai conseguir vender, porque o fato de ser atomizado não vai fazer diferença dentro de um mercado imenso, grande, né? O mercado é muito grande, você é muito pequeno. Então não faz sentido algum fazer publicidade. Essa é a concorrência perfeita, né? O ápice da concorrência, né? Que tem duas importâncias a gente entender isso. Uma, aguçar nosso raciocínio econômico, né? Que nos ajuda inclusive a entender os demais setores, os outros 3 existem na prática, que nós vamos falar nos vídeos seguintes. Então, aguçar o raciocínio. E outra, enquanto política pública, se eu quero mercados mais concorrenciais, eu tenho essas referências aqui. Tem que ser pequeno, não pode ter barreira de entrada e tudo mais. E eu posso tentar lutar, né, enquanto poder público, para fazer com que os mercados se aproximem, porque eles não vão conseguir chegar, aproximem um pouco mais de uma estrutura concorrencial, sabendo o que é uma concorrência perfeita. Tá certo? Então ficamos por aqui, em seguida vamos ao monopólio.